Agora nós vamos conversar um pouco sobre o leitor de ecrã dos smartphones Android. Primeiramente, é importante dizer que os leitores de ecrã, eles são bem flexíveis, no sentido de que você pode, hoje em dia até no iPhone também, no Android você pode instalar novas vozes, você pode trocar as vozes, e a gente, então, com isso, consegue se adaptar a todos os gostos e preferências dos usuários. Como eu já falei na aula sobre baixa visão, o leitor de ecrã, ele inicialmente é para pessoas cegas, mas uma pessoa com baixa visão, ela vai se beneficiar e muito quando ela combinar o leitor de ecrã junto com os recursos de melhorias de visibilidade para pessoas com baixa visão. E o leitor de ecrã nativo do sistema Android é o Talkback. Existem alguns outros leitores de ecrã, como por exemplo o G-Shu, mas eu não vou abordá-lo aqui, porque faz praticamente a mesma coisa e não tem grande diferença. No final das contas, um Android sempre vai ter suas limitações em relação ao iPhone. Como eu sempre disse, né, o Android é uma cópia bem mal feita do iPhone, principalmente no que tange aos recursos de acessibilidade. Tá? Ele roda em cima de Linux, muita coisa emulada, então em termos técnicos de informática, ele consome até muito mais bateria, fica muito mais lento, tem muito mais problemas do que um iPhone, tecnicamente falando. Tá? E apesar do que, só para exemplificar, esse meu telemóvel é um Série S da Samsung, que é o topo de linha, que já chegou a ter fama de que um Série S da Samsung é quase um iPhone. E eu informo para vocês com toda a segurança de quem já teve 7 iPhones e 7 Androids diferentes, que o pior iPhone ainda é melhor do que o melhor Android, no quesito acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Se alguém me disser que de hardware tem Xiaomi, tem câmeras boas também no Samsung, sei lá, S24 Ultra, eu até acredito. Para quem enxerga, pode ter diferença. Mas para a pessoa com deficiência visual, a acessibilidade do iPhone ela é infinitamente melhor. Tá? Quem escolhe Android já tem que saber que vai passar aborrecimento. E aí vai do gosto de cada um, se está disposto a pagar o preço. Então, vamos lá. Como que funciona, primeiramente explicando a filosofia da coisa. Como que funciona um leitor de ecrã? Ele é um sistema de voz, que vai escolher a voz que a gente predefiniu, e que a gente vai encostar o dedo em alguma região do ecrã, e ele vai falar aquilo que nós tocamos, e nós temos que dar 2 cliques para poder confirmar na opção que a gente quiser, exceto nas teclas do teclado de letras e números, que a gente pode definir para apenas retirar o dedo e ele já digitar a letra. O teclado de letras e números a gente pode tanto utilizar com 2 toques, dependendo da configuração, quanto a gente pode também apenas retirar o dedo do ecrã e ele já escrever aquela letra ou número. Para todas as outras situações, a gente primeiro encosta o dedo para ele falar o nome da opção e depois dá 2 cliques para confirmar. Tá? E uma observação muito importante, não importa aonde você deu os 2 toques de confirmação, importa qual foi a última coisa que você escutou, porque os toques de confirmação eles vão ser dados não no que você está vendo, mas no que você está escutando. Qual foi a última coisa falada? Tem que estar muito atento a isso. Se você encostou o dedo em cima de telefone e depois, antes de clicar 2 vezes, você encostou o dedo em mensagens, ainda que você clique em cima de telefone, ele vai abrir mensagens. Por quê? Porque a última coisa falada foi mensagens. Então fiquem muito atentos a esse detalhe, que isso daí é a chave do sucesso e do fracasso de todo principiante. Eles se confundem muito achando que o clique tem que ser em cima do objeto exato. Não tem. Tem que ser em cima da última coisa que foi falada. Tá bom? Então, outra coisa que eu já vou reforçar mais uma vez. Eu só vou gravar essas 2 aulas aqui e depois eu vou adicionar
vários vídeos de outros canais especializados em acessibilidade para deficientes visuais no Android, para que vocês possam inscrever-se e aprender mais e acompanhar a evolução desses canais do YouTube no que diz respeito às novas funcionalidades, a outros programas destinados a deficientes visuais que utilizam Android. E assim vocês vão poder acompanhar daqui para sempre através destes canais e até de outros que vocês vierem a descobrir, tá? Isso daqui é só para explicar a filosofia base, porque como eu costumo falar para os meus alunos, a gente nunca vai conseguir decorar tudo, a gente precisa entender a filosofia da coisa, como a coisa funciona. Se você entendeu a filosofia da coisa, depois você vai adaptar dependendo do fabricante do telemóvel que você estiver no futuro, dependendo da versão, as coisas vão sempre mudar um pouquinho de formato, de lugar, e a gente entendendo a filosofia daquele sistema, a gente vai conseguir, então, utilizar qualquer outro aparelho que utilize uma versão similar, por exemplo, do Android, de um fabricante que é um pouco diferente do Android do outro fabricante e que muda um pouco a cada versão, tá bom? Então vamos lá testar aqui o Talkback, que é o leitor nativo do sistema Android. Eu vou desbloquear aqui o meu ecrã, colocando o dedo aqui no leitor biométrico, que o meu é na parte de baixo do ecrã. Dispositivo desbloqueado. Definições. Ok, então aqui embaixo eu estou mostrando o telemóvel para a câmera, tá? Então aqui embaixo, na última linha, o meu último ícone da direita vou encostar o dedo. Definições. E ao lado dele eu tenho Social, pasta. Eu tenho uma pasta chamada Social, que são minhas redes sociais. Ao lado, e-mail e telefone. Então, eu clicando 2 vezes em alguma dessas coisas, ele vai abrir o respectivo ícone onde eu cliquei, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, da pasta Social, que eu passei por ela, ó. Social, pasta. Aí, eu vou dar 2 cliques agora no meio do ecrã. Tocar 2 vezes bem rápido. Social, nome da pasta. Ele abriu a pasta Social e aí aqui eu posso usar a navegação ou passando um dedo só da esquerda para a direita para ir para o próximo item ou da direita para a esquerda para voltar ao item anterior. Vou passar o dedo para a direita, um dedo só. Adicionar aplicações à pasta. Adicionar aplicações à pasta. Selecionar cor de pasta. Selecionar a cor da pasta. Página 1 de 2. Página 1 de 2. Página 2 de 2. A página é actual e a última. Skype. Aí aqui eu tenho as minhas aplicações. Skype. Facebook. X. O X maiúsculo, que ele fez com uma voz mais aguda, ficou até engraçado. Instagram. Messenger. WA Business é o WhatsApp Business. Signal. Telegram. Eu tenho 2 Telegrams, um do Brasil e um de Portugal. E eu tenho 2 WhatsApps também. O WhatsApp Business é da minha empresa brasileira e o WhatsApp comum é o meu número pessoal daqui de Portugal. Então aqui, ó, WhatsApp. Eu já sei que o WhatsApp eu coloquei lá embaixo do lado direito, então eu já encostei o dedo direto. E eu posso explorar o ecrã passando o dedo lentamente, que ele vai falando também. Eu não sou obrigado a passar apenas o dedo para a direita ou para a esquerda. Eu preciso explicar, inclusive, para os alunos, que muitos deles não sabem, que no ecrã do telemóvel nós temos uma determinada quantidade de linhas, dependendo do tamanho do ícone, e em cada linha eu posso ter 3, 4 ou 5 ícones por linha, como eu já expliquei na aula sobre recursos para baixa visão. Então, quando eu estou dentro de uma pasta, eu tenho 4 linhas de cima para baixo. Em cada linha eu tenho apenas 3 ícones dentro da pasta. Isso é como está configurado o meu. Pode ser que o de vocês esteja configurado diferente. Então, ó, na última linha lá embaixo, do lado esquerdo, eu tenho o LinkedIn, no meio, o Microsoft Teams e na direita, o WhatsApp. E em cada linha eu vou ter 3 ícones. E aí eu posso posicionar os ícones que eu mais uso, seja na direita ou na esquerda, para poder eu encontrá-lo com mais facilidade. Agora, falando um pouquinho sobre
já sobre agora um gesto, ou até dois, do talkback. Se eu quiser voltar, eu tenho que fazer um gesto que ele é um gesto de dois movimentos, para baixo e para a esquerda, mas num único gesto, desenhando uma espécie de uma letra L para trás. Puxo para baixo e para a esquerda, mas isso tem que ser muito rápido, tem que durar no máximo meio segundo. E tem que ser com um traço grande, para baixo e para a esquerda, bem definido, tá? Baixo e esquerda é o gesto de voltar. Se eu fizer para cima e para a esquerda, esse gesto significa página inicial. E se eu quiser abrir o menu do talkback, é para baixo e para a direita, tá? Então, vamos lá fazer para voltar à página inicial. Como eu estou dentro de uma pasta, eu posso voltar tanto com o gesto para baixo esquerda, que é o gesto de voltar, quanto para cima esquerda, tá? Se eu estivesse dentro de uma conversa do WhatsApp, se eu fizesse o voltar, eu ia para a lista de todas as conversas. E se eu fizesse o voltar de novo, ele ia sair do WhatsApp, que estava dentro de uma pasta, para depois eu fechar a pasta, se fosse com o gesto voltar. Agora, se eu fizesse para cima e para a esquerda, que é o gesto para a página inicial, ele já iria direto para a página inicial. Então, vamos fazer aqui, baixo esquerda para sair dessa pasta redes sociais. Baixo esquerda. Ecrã principal, página 1 de 3, página padrão. Agora, Pasta fechada. Agora eu vou entrar no menu do talkback, para baixo e para a direita. Menu do talkback. Ler a partir do item seguinte. Aí aqui eu tenho algumas opções, ele mostrou um menu que eu posso tanto colocar o dedo na parte de cima do ecrã e vir descendo linha por linha até chegar onde eu quero e clicar 2 vezes, ou eu posso começar a fazer a varredura para o lado, que é aquela passada de um dedo da esquerda para a direita para ir para o próximo, ou da direita para a esquerda para voltar para o item anterior, tá? Eu vou entrar aqui nas definições do talkback. Ocultar ecrã. Essa função do ocultar ecrã ela é muito interessante. Isso apaga o ecrã do telemóvel para que as pessoas que enxergam não vejam o que o deficiente visual está fazendo, tá? Isso é muito útil para evitar que as pessoas fiquem olhando para o ecrã do telemóvel do deficiente visual. Quando eu estou em público, assim, mexendo, por exemplo, com conta bancária, eu mando ocultar o ecrã e continuo usando apenas pela voz. Gente, uma coisa muito importante. Tem uma coisa horrível que muitos deficientes visuais fazem, que é ficar usando o telemóvel com leitor de ecrã sem fone de ouvido. Eu estou falando com vocês agora com fone de ouvido no computador, mas esse fone de ouvido que eu estou usando, ele é, na verdade, do meu telemóvel, tá? Porque assim a gente evita de incomodar as outras pessoas. Não é porque eu sou cego que eu vou ficar fazendo escândalo por aí, chamando a atenção. Eu acho que é suficiente com uma bengala, né, que já chama atenção bastante. Não precisa a gente estar fazendo escândalo atrapalhando os outros. Então, por favor, usem fones de ouvido. Então, vamos aqui. Definições do talkback. Definições do talkback. Eu vou entrar aqui nas definições do talkback para explicar para vocês algumas coisas importantes. Definições do talkback. Navegar para cima. Aí, eu vou fazer varredura para a direita. Definições do talkback. Novas funcionalidades no talkback. Aqui, novas funcionalidades. É para poder a gente ficar sabendo o que tem de novo nessa versão, mas eu não vou entrar aqui. Áudio. Definições de conversão de texto em voz. Aqui, nas definições da conversão de texto em voz ou de texto em fala, depende do fabricante, é onde a gente vai trocar a voz do nosso talkback, tá? Então, aqui dentro, eu vou entrar aqui. Texto para voz. Navegar para cima. Texto para voz, navegar para cima. Texto para voz. Motor preferido. Reconhecimento. Síntese de voz da Google. Aqui, ó. Motor preferido, síntese de voz da Google, tá? Se eu quiser, eu posso trocar a voz, varrendo mais uma vez para a direita. Definições. Tem as definições aqui. E aí, aqui dentro das definições, eu posso ir no idioma. Aí eu tenho que entrar em português, Portugal. E ali dentro eu vou ter, acho que 5 vozes para poder escolher, tá? Mas isso, no caso, são as 5 opções de vozes da Google. Se eu voltar aqui, ó. Motor preferido, reconhecimento, síntese de voz da Google. Nesse motor preferido, se eu clicar aqui, entrei. Motor preferido, navegar para cima. Eu voltei às vozes da própria Samsung, ó. Não selecionado, motor de texto para voz Samsung. E aí, eu clicando aqui no motor de texto para voz Samsung, olha o que acontece. Ao utilizar motor de texto para voz Samsung. Ele mudou já para uma voz que é inclusive uma voz brasileira, mas a Samsung também tem voz de Portugal. Vocês podem experimentar, tá bom? E são vozes boas, vocês veem, tanto a da Google quanto a da Samsung.
Agora eu vou colocar de volta a da Google. Não selecionado, reconhecimento síntese de voz da Google. Vou clicar aqui. A utilizar reconhecimento, síntese de voz da Google. Então, Selecionado. se uma pessoa não gostou de uma voz, lembre-se, só a Google já tem 5 vozes diferentes. E a Samsung eu acho que tem mais umas 2 ou 3 de Portugal também. É só vocês experimentarem, tá bom? E dá para instalar ainda outros também. Eu tenho aqui Nuance Vocalizer, que é paga. E acho que deve custar coisa do tipo 4 euros a voz. Que aí a gente coloca as mesmas vozes do iPhone num telemóvel Android através do Nuance Vocalizer, tá? Isso tem que instalar pela App Store. Vou retornar, Texto para voz. Motor preferido. Reconhecimento. Síntese. voltar de novo. Definições do TalkBack. Definições de conversão de texto em voz. Ok. E eu usei aquele gesto para baixo e para esquerda para voltar, tá? Agora eu vou fazer uma varredura para a direita. Verbosidade. Aqui na verbosidade a gente vai escolher o quanto que o Talkback fala ou não. Porque muita gente reclama que o Talkback fala demais e por isso nem gosta de usar porque está falando demais. E é aqui dentro que a gente vai ajustar o quanto que ele vai falar e o que ele vai falar ou não, tá? Então, entrar aqui na verbosidade. Verbosidade. Navegar para cima. Eu cliquei 2 vezes, tá? Agora eu vou fazer varredura para a direita. Verbosidade. Selecionar uma pré-definição personalizada. Aqui nessa pré-definição eu nunca uso, eu sempre personalizo eu mesmo. Eu vou explicar cada item para você daqui de dentro, vamos lá. Detalhes da verbosidade. Dizer sugestões de utilização depois de descrever o conteúdo. Sugerir como utilizá-lo desligado. Então, sugerir como utilizar, dicas de utilização. Se você deixar isso ligado, ele sempre vai falar, dê 2 toques para ativar, clique 2 vezes e segure, só que ele sempre fala a mesma coisa, para manter pressionado e por aí vai. É uma falação excessiva, que depois que a gente aprendeu o mínimo, a gente já precisa desligar isso daqui logo, porque senão a gente vai se irritar de tanto que ele está falando e daqui a pouco não vai nem querer usar mais o sistema de voz. Porque excesso de falação também incomoda, tá? A ausência de voz faz com que a gente não consiga usar o aparelho, mas o excesso também é o tipo de coisa que perturba muito. Então, essas dicas de uso eu gosto de deixar desligada. Passando para o próximo, varredura para a direita. Ler informações de listas e grelhas desligado. Ler informações de listas e grelhas. Ele vai falar se você está no o endereço da célula, se você estiver numa tabela, ou linha 1, coluna 2 e por aí vai. Linha 2, coluna 1. E também vai falar o número de itens da lista, tá? Então, isso aqui eu deixo desligado para ele não falar muito. Mas cada um pode ativar e desativar cada item desses aqui Mensagem. Voltar. para poder experimentar. Desculpa, chegou uma mensagem ali no nosso grupo do curso. Continuando então. Ler sempre o número de itens da lista. Ler o número de todos os métodos de deslocamento. Desligado. Janela verbosidade. Então, se ele sempre vai ler os números de item da lista, a cada vez que eu rolar essa lista, se ele vai ler para mim ou não. Item 5 de 15, item 6 de 15, item 7 de 15, ou se ele só iria falar no início da lista. Eu não gosto que ele fale tanto assim, eu deixo isso desligado. Varredura para a direita, próximo item. Ler tipo de elemento para itens focados. Desligado. Ler tipo de elemento para itens focados, dizer se é um botão, dizer se é uma caixa combinada, dizer se é um interruptor de ligado ou desligado, se é um campo de texto. Isso daqui, antigamente eu deixava ligado. Depois que eu acostumei muito, eu desliguei, tá? Para quem não gosta do Talkback falando muito, é conveniente vir aqui dentro e desligar o máximo de coisas dentro da verbosidade. Passando um pouco mais. Dizer os nomes das janelas, ouça o nome das janelas do sistema e de introdução, como quando muda para a barra de estado, as notificações ou outro teclado, desligado. Ok, dizer o nome da janela. Se você está na janela do WhatsApp, na barra de notificações, na barra de navegação, ligado ou desligado. Eu uso desligado, porque eu não gosto dele falando muito. Passando. Ler notificações com o ecrã desativado, desligado. Isso daqui tem que ficar desligado. Ler notificações com o ecrã desativado. Porque se isso aqui estiver ligado, toda vez que chegar a notificação, ele vai ficar falando e falando e falando a noite inteira, principalmente se a pessoa não configurou o não perturbe automático das 10 da noite às 7 da manhã. Tem gente que escolhe deixar o telemóvel na sala, trancado no banheiro, porque não sabe que existe uma função chamada não perturbe e que o não perturbe a gente pode fazer uma configuração para ele entrar automaticamente no silencioso na hora que a gente definir e sair de manhã cedo. Então eu coloco o meu não perturbe das 10 da noite às 7 da manhã. Utilizar alterações de tom, ler as letras
Letras eliminadas numa voz com tom mais agudo, ligado. Então, essa questão da alteração de tom, eu deixo ligado tanto para as letras eliminadas, quanto para as letras maiúsculas. Por isso ele falou X com a voz mais aguda. Passando. Ler letras com exemplos. Quando selecionar teclas do teclado ou navegar por caráter, ouvirá um exemplo juntamente com cada letra, como H, hotel, ligado. Então, falar exemplos. Se ele vai falar uma palavra correspondente a cada letra, tipo H, hotel, C, casa, F, sei lá, faca ou fox, e por aí vai, tá? Você pode personalizar ligado ou desligado. Eco de teclado, teclado no ecrã, caracteres e palavras. Então, eco do teclado, o que ele vai falar no teclado? O meu está configurado para falar as letras digitadas e quando eu der a barra de espaços, ele vai ler a palavra. Eco de teclado, letras maiúsculas, alterar o tom. Letras maiúsculas, como eu expliquei, alterar o tom. Diversos. E por aí vai. Eu vou voltar para a janela principal do Talkback só para mostrar para vocês a parte do sons e vibração. Definições do tom. Controlos. Fiz voltar. Personalizar indicador de focagem. Som e vibração. Aqui, ó. Nas definições do Talkback, som e vibração. O meu tá sem som e tá sem vibração, tá? Vou ativar para vocês verem. Som e vibração. Navegar para cima. Varredura para a direita. Som e vibração. Respostas por vibração. Desligado. Resposta por vibração desligado. Se eu clicar nisso, Ligado. agora, cada vez que eu fizer que ele focar um próximo item, ele vai fazer uma vibração rápida. Reduzir o volume Vibrou. de áudio. Reduza o volume de outro áudio reproduzido quando o Talkback fala. Ligado. Eu agora vou voltar e ele vai vibrar de novo. Respostas por vibração. Ligado. Vou desligar. Clico 2 vezes. Desligado. Pronto. Se eu clicar 2 vezes, ele vai ligar. Agora eu vou ativar a resposta, o feedback por som. Respostas sonoras. Desligado. Agora, na resposta sonora, eu vou clicar 2 vezes. Ligado. Vamos ver se vai dar para ouvir o som. Volume respostas sonoras. 25% do volume de voz. Ele faz tec, 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 para poder eu saber que ele passou para o próximo item. Respostas sonoras. Ligado. Experimentem no de vocês, ligar ou desligar para ver o que vocês acham. Vou desligar. Desligado. E agora, para finalizar, eu vou mostrar uma coisa para baixa visão aqui do Talkback. Definições do Talkback. Definições do Talkback. Eu voltei com o gesto para baixo e para a esquerda. Personalizar indicador de focagem. Aqui, ó, personalizar indicador de focagem. Cliquei. Personalizar indicador de focagem. Isso é para Navegar para cima. baixa visão, tá? Varredura para a direita. Personalizar indicador de focagem. Limites espessos. Desligado. Aqui, limites espessos desligado. Eu vou ligar isso. Ligado. Pronto. Para que o contorno dos itens fique com uma linha mais espessa. Cor. Aí a cor. Vermelho. Não selecionado. Que cor que eu quero o contorno do item selecionado? Vermelho, Laranja. Não selecionado. laranja, Amarelo. Não selecionado. amarelo. Verde. Não selecionado. O melhor para o meu tipo de baixa visão é o amarelo. Amarelo. Não selecionado. Vou clicar aqui. Selecionado. E agora tudo que eu estiver focado aqui no Talkback, o que ele falou, o item que está selecionado, ele vai estar com uma linha amarela em volta desse item selecionado, tá bom? Então, gente, eu Ecrã desligado. bloqueei o meu ecrã e daqui para frente eu vou colocar agora outros links de outros vídeos, de outros canais sobre acessibilidade no Android para deficientes visuais e vocês assistam esses outros vídeos e tirem as suas dúvidas no nosso fórum de dúvidas ou no nosso grupo do Telegram. Só faltou eu explicar uma coisinha. Deixa eu pegar aqui para explicar para vocês, que é como rolar listas. Eu vou nas definições do aparelho. Desbloqueei o ecrã. Definições. Entrar nas definições. Definições. Pesquise nas definições. Acessibilidade. Pronto. Agora, para eu rolar essa lista das definições para cima ou para baixo, quando a gente está com a voz desligada, é com um dedo. Com a voz ligada, passa a ser com 2 dedos. Tanto a rolagem para cima e para baixo, quanto aquela para os lados. Para eu trocar, por exemplo, para a página 2, página 3 das aplicações. Aqui, como eu estou dentro das definições, ó, eu vou passar 2 dedos para baixo e ele vai Gestão geral. rolar essa lista Voltar. passando com 2 dedos, tá? Para a gente ativar ou desativar o Talkback, é uma coisa muito importante. Deixa eu ir aqui Gestão geral. Aplicações. Acessibilidade. na acessibilidade. Cliquei na acessibilidade. Voltar.
Agora, eu vou entrar aqui no Talkback. Talkback, janela acessibilidade. Faltou uma coisa muito importante dentro do Talkback que eu tenho que ir lá falar para vocês. Vou entrar no Talkback. Talkback, ligado. Aí, ó, se eu vier aqui nesse acessibilidade, Talkback, tem uma coisa para ligar ou desligar. Quando você for ligar o Talkback, ele sempre vai pedir uma janela de confirmação, dizendo que o Talkback falará todos os itens do seu ecrã, ok ou cancelar. Você dá ok e ele vai, então, ligar o Talkback. Tá? Sendo que eu configurei e recomendo que se configure o atalho de ligar ou desligar o Talkback por uma combinação de teclas. Deixa eu ver aqui onde é que a gente faz isso. Atalho do Talkback, premir as teclas de alimentação e aumentar volume. Olha aqui, ó, logo abaixo já tem atalho do Talkback. Tecla de alimentação, que é o liga-desliga, mais aumentar volume. Eu dou um clique único, olha o que ele fala. Vou apertar o volume para cima junto com o botão de bloquear o ecrã. Ó. Talkback desativado. Talkback desativado, vou apertar novamente. Volume para cima com o botão liga-desliga. Não falou. Talkback ativado. Não falou? Falou. Pronto. Demorou, mas falou. Então, assim a gente consegue ligar ou desligar o Talkback sempre que a gente quiser. E aonde que eu defino essas teclas? Vamos ver? Atalho do Talkback. Definições. Eu entro nas definições do Talkback para poder definir essas... Não, não é do Talkback, não. Deixa eu voltar aqui, que é dentro das definições de acessibilidade. Acessibilidade. Agora, nas definições de acessibilidade, eu vou lá nas avançadas. Melhoramentos, interação e definições avançadas. Entro aqui nas avançadas. Definições avançadas. Teclas alimentação e aumentar volume, Talkback. Aí tá aqui, ó. Tecla alimentação e aumentar volume, Talkback. Teclas aumentar e diminuir volume, Ginshu Lite. Aí aqui no meu aumentar e diminuir volume segurado por 5 segundos, eu coloquei o outro leitor que é o Geshu, que esse eu não vou abordar aqui porque não compensa, tá? Eu, por exemplo, não uso esse outro leitor, eu uso o Talkback. O outro é só para dizer que tem, só para experimentar, mas na prática os dois fazem quase a mesma coisa, com diferença mínima entre eles. Então nem compensa, porque isso aqui nem tem para instalar na Play Store, então nem vou entrar nesse assunto. Mas então eu entraria, para poder definir essa combinação de teclas, nas definições do aparelho, acessibilidade, definições avançadas. Aí aqui tem teclas alimentação e aumentar volume, Talkback. Tecla alimentação e aumentar volume, Talkback. Se eu quiser definir o que vai fazer essa combinação, eu clico aqui e aí ele vai me dar as opções. E aumentar volume. Aí Para cima. ele vai me dar várias opções aqui dentro e eu vou escolher qual que eu quero que seja ativada quando eu fizer essa combinação de teclas. No caso aqui eu estou dentro da combinação liga-desliga junto com volume para cima. E eu tenho várias funções de acessibilidade e aqui dentro está selecionado apenas Talkback. É importante que vocês deixem marcado apenas uma opção. Tem muita coisa para baixa visão aqui também, tá? Se vocês quiserem procurar, depois vocês experimentem aí. Se precisarem de alguma ajuda, é só avisar no fórum ou no grupo do Telegram. Então agora sim, terminei essa aula por aqui e vou deixar agora o link dos outros canais do YouTube sobre acessibilidade no sistema Android, tá bom? Então, qualquer coisa a gente se fala ali pelo fórum de dúvidas ou pelo grupo de apoio no Telegram. Até logo!